Eu quero que você, se você quiser abrir sua Bíblia comigo, se você quiser me acompanhar aqui, eu quero falar com você hoje sobre a história de um homem que o tempo dele chegou na hora de Deus. Porque às vezes nós andamos apressados com tantas coisas e nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo, mas Deus tem o tempo dele de realizar as suas bênçãos e maravilhas na nossa vida, e este tempo é hoje. Amém. Diz o livro de Esther, capítulo 10, versículo 1: o rei Xerxes impôs tributos a todo o império, até sobre as distantes regiões costeiras. Todos os seus atos de força e de poder, e o relato completo da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei dera autoridade, estão registrados no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia depois do rei Xerxes. Era um homem importante entre os judeus e foi muito amado por eles, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos. Pai, eu quero te agradecer por essa palavra, por essa quinta profética, por essa atmosfera profética. Nós estamos aqui juntos gerando o futuro. E eu quero te agradecer porque essas pessoas saíram de suas casas, algumas direto do seu trabalho, ó Pai, para estarem aqui, para juntos formarmos essa sinergia, porque nós estamos construindo o nosso futuro, e eu sei que ele é incrível, porque eu olhei para ele e vi que o Senhor está lá. Então nessa noite, Senhor, que essa palavra encontre um lugar em nosso coração, e que ela seja como uma semente, Pai, porque eu tenho certeza que no seu devido tempo, ela dará os seus frutos, em nome de Jesus, amém. Talvez você já leu a história de Esther, o livro leva o seu nome. Antes de Esther era Radassa. Tem uma Radassa aqui na igreja. Eu quando tinha, tem duas Radassas? Tem? Duas Radassas aqui na igreja. E quando eu falava com Marina que nós teríamos uma filha, eu colocaria o nome de Radassa. Mas o sonho de Marina era colocar o nome de Mel na nossa primeira filha. Então nós vamos ter que ter outra filha para colocar o nome de Radassa. Tem duas Radassas aqui, mas vocês não patentearam o nome não, né? Teve alguém que um dia disse assim para mim: nossa, você colocou o nome do seu filho de Benjamim, Benjamim seria o nome do meu filho. Falei, pode colocar, eu não patenteei não. Mas Esther, o livro leva o seu nome, e quando a gente vai falar, a gente fala assim de uma forma tão incrível de Esther, porque realmente ela foi uma mulher incrível, mas por trás de uma pessoa incrível tem que ter alguém, um mentor, que resolveu fazer do seu teto piso para essa pessoa subir. Eu quero profetizar, se você ainda não tem, se você tem falta de paternidade, se você sente que você precisa de alguém para te ajudar, Deus colocará alguém na sua vida que fará do seu teto piso para você crescer e voar. Ah não, está muito fraco, está muito fraco. Eu não saí da minha casa para poder pregar para esse povo fraco não. Eu disse para você que Deus vai colocar alguém na sua vida que vai fazer do seu teto piso para você decolar. Quem foi essa pessoa? Mardoqueu. Ele era um judeu da tribo de Benjamim, descendente de Quis, do mesmo clã do rei Saul. Ele era descendente do rei Saul. Talvez você chegou aqui hoje dizendo assim: nossa, mas a história do meu pai, a história da minha mãe, a história da minha família é uma história de pessoas tão improváveis que não deram certo. Saul foi o primeiro rei que deu errado, mas Mardoqueu foi aquele homem que deu certo. Se você veio de uma família que deu toda errada, você vai quebrar o ciclo hoje. Ele viveu no tempo do exílio dos judeus na Pérsia, durante o reinado de Assuero, também conhecido como Xerxes I. Estava entre os cativos levados de Jerusalém, na época da deportação feita por Nabucodonosor, o rei da Babilônia, porque todas as vezes que o povo de Israel errava, pecava, Deus permitia um castigo, porque na verdade não é que Deus te leva necessariamente ao castigo, Ele está aqui com a sua cobertura protegendo você. Quando você decide sair, você está por conta própria. E a nação de Israel foi pecado de idolatria, tanta coisa que ia entristecendo o coração de Deus, até serem levados para o exílio. Mas Mardoqueu não estava ali por conta própria, mas por consequência da desobediência do seu povo.
Mesmo em terra estranha, Mardoqueu manteve sua fé, sua identidade e os seus princípios. Foi nesse contexto que ele se tornou uma figura chave na história do povo judeu. Sabe qual que é o seu problema? Talvez o seu problema é que você foi criado debaixo de uma religiosidade tão terrível que te colocaram numa bolha. Mas Mardoqueu, juntamente com Esther, conseguiram ser pessoas diferentes em um povo diferente. Você conhece a história de José? Eu amo a história de José, porque trocaram as roupas de José, trocaram o seu nome, trocaram a forma dele falar, eles trocaram a forma dele vestir, mas não trocaram sua essência. Não conseguiram tocar na sua essência. Para Deus fazer coisas grandes através de você nessa cidade, você vai ter que aprender que você vai ter que acessar alguns lugares, que Deus estará com você, e se você não deixar de ser religioso, você não vai. Mas como você entendeu que você é livre, que Jesus te fez para ser livre, e que Ele está colocando coisas poderosas em você, inclusive uma armadura para você conseguir vencer contra os inimigos, você vai acessar lugares poderosos a fim de levar a influência que Deus espera. Diz a Bíblia que os pais de Esther morreram cedo, e Mardoqueu assumiu a responsabilidade de cuidar daquela menina. Ele foi homem. A Bíblia mostra alguns homens que não eram legitimamente pai de algumas crianças, mas fizeram um papel melhor do que às vezes o pai. Mardoqueu foi um desses homens. Ele foi o mentor, ele foi o tutor, ele foi aquele que cuidou de Esther. Da mesma forma que José, o padrasto de Jesus, não era o pai legítimo dele, não foi o seu pai biológico, mas foi o padrasto que precisava. Então a Bíblia tem relatos de homens assim, inclusive de mulheres, que tomaram essa responsabilidade. Existem muitas pessoas que estão esperando você tomar a responsabilidade de ajudar a cuidar delas. Qual que é o problema, na maioria das vezes, da igreja brasileira? É que nós fizemos as igrejas serem pastorais, automaticamente as pessoas querem gabinete atrás de gabinete, gabinete atrás de gabinete. Vou te fazer uma pergunta: você já viu Jesus dar gabinete para as pessoas? Quem já leu os evangelhos? Quem já leu? Levanta a mão, deixa eu ver. Você já viu? O resto não leu, não? Quem já leu os 4 evangelhos, gente? Lucas, Mateus. Ah, tá. Ou vocês estão com problema na mão também? Eu já quero te dar um recadinho. Não me estressa não, que eu estou de boa hoje. Amém? Amém? Boa noite. Boa noite. Então, a hora que eu conversar com você, você responde. Senão eu vou achar que você está com algum problema, que você não está gostando da pregação, que eu estou feio. Alguma coisa está acontecendo. Vou ficar preocupado. Onde eu estava? Você já viu Jesus dar gabinete para alguém? A pessoa, o maior líder de todos os tempos na antiga aliança que tentou dar gabinete para as pessoas, pastor Bruno, foi advertido pelo seu sogro, Moisés. Você lidera mais de 1 milhão de pessoas, Moisés, como que você vai ficar dando gabinete um por um? Você vai morrer. Levanta líderes de 10, de 20, de 30, de 50, de 100, de 200, de 1000. Cada um de acordo com a sua capacidade. Qual que é o nosso problema? O nosso problema é que nós ensinamos as pessoas que nós somos seus babás espirituais e que eles são os bebês espirituais. Mas Deus não quer que você se torne um bebê espiritual tomando leite para o resto da sua vida, assim como disse Paulo. Ele quer que você tome uma comida sólida. Pergunta por quê? Porque você é um discípulo que vai gerar discípulo. Então, mais do que um gabinete, eu quero te dar uma palavra aqui nesse altar para você pegar para a sua vida e para você vencer no final de semana. E para você conseguir, porque na maioria das vezes nós ensinamos as pessoas a ligarem para os seus pastores achando que eles são bombeiros, apagadores de incêndio. E quando você apaga incêndio, você não trata o problema na raiz. A gente fica só apagando incêndio. Hoje eu quero te dar ferramentas para poder você romper na sua vida, para eu não ser o seu apagador de incêndio. Você vai dar conta de resolver os problemas lá na sua casa. Você vai conseguir resolver os seus problemas no seu empreendimento. Porque 1 hora da palavra de Deus aqui é suficiente para poder transformar a sua vida. Boa! O filho que não amadurece, o filho que não cresce, ele não consegue se emancipar e fica na barra da saia da mãe pro resto da vida. Você quer ver o primeiro teste para ver se esse homem é um homem de verdade para casar com você? Passou dos 22 anos, manda ele morar sozinho. Se ele dá conta de cuidar dele, ele dá conta de cuidar de você. Se ele passou dos 22 e mora com a mãe dele e com o pai dele, tem algum problema com ele, ele não vai dar conta de cuidar de você. Como diz o meu meu amigo Felipe Valadão, olha o silêncio da morte. Mas eu quero trazer uma palavra boa para você. A humilhação do presente não define o seu destino. Vou falar de novo. A humilhação do presente
não define o seu destino. Isso é capítulo 2, versículo 21, vai dizer: um dia Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real. Bigtan e Teres, 2 dos oficiais do rei, que guardavam a entrada, estavam indignados e conspiravam para assassinar o rei Xerxes. Mardoqueu, porém, descobriu o plano e contou a rainha Ester, que por sua vez passou a informação ao rei em nome de Mardoqueu. Depois de investigada a informação e descobrindo que se era verdadeira, os 2 oficiais foram enforcados. Tudo isso foi escrito nos registros históricos na presença do rei. Mardoqueu estava na porta do palácio. Às vezes ele tinha acesso. A rainha Ester já estava lá, ela já tinha passado por aquele processo de passar pelo harém do rei, de ser treinada. Ela já era uma rainha. Quando Mardoqueu estava à porta do palácio, ouvindo que 2 homens estavam armando para poder matá-lo, matar o rei, para poder tocar no rei, eles estavam indignados. Mardoqueu ouve aquilo, não retém a informação e passa para a rainha Ester, para quem podia resolver o problema. Tem coisa que você tem que saber entender, tem pessoas que precisam saber o que está acontecendo, não confunda com fofoca. Porque quando você quer falar para resolver o problema, você não fica, como diz o bom Lagoa Pratente, para de rodear o toco e vai na raiz. Porque tem gente, pastor Bruno, que não quer passar uma informação séria, quer fofocar. Fofoqueiros de plantão. Eu passo uma informação para você aqui agora, lá atrás chega totalmente de forma diferente. E deixa eu contar uma coisa para você, a fofoca para no ouvido do inteligente. Ai, amiga, você está lá fazendo a unha, Deus falando. Aí você está lá fazendo a unha, ó. Aí você está falando a unha. Ai, amiga, você está sabendo do pastor Bruno? O que é? É coisa boa? Ou você quer falar o que dele? Porque dependendo do que for, não quer saber. Não, amiga, se você continuar, minha amiga, você vai perder uma cliente. Aí você acha que não. Hoje eu estava saindo da academia, deu um treinão de manhã. A Marina foi embora na frente. Falei, vou caminhando, vou correndo. Eu preciso me exercitar. Falei, não vou ouvindo nada. Tirei o fone, que a Simone me manda 300 podcasts para me ver na semana. Tirei o fone, falei, agora não vou ouvir nada. Aí eu falei, eu vou prestar atenção nas coisas que estão acontecendo. Aí eu escutava um caminhão passando, eu ouvia um carro passando, eu ouvia um alarme ligando, um alarme disparando, as pessoas passando, crianças conversando. Falei, que coisa bacana, que coisa boa, eu estou prestando atenção nas coisas que estão acontecendo. Mas isso acontece quando você resolve não prestar atenção também no que está acontecendo. O seu subconsciente está pegando tudo ao seu redor. Você já percebeu quando você está num lugar em que tem muitas pessoas? Essas pessoas estão conversando, você foca para conversar com alguém. Você consegue prestar atenção no que essa pessoa está falando com você, sendo que existem muitas pessoas falando ao seu redor? Isso se chama flow. Você conseguiu se conectar com essa pessoa, mas o seu subconsciente está pegando tudo. Já percebeu quando você chega lá na sua casa e começa a cantar alô galera de cowboy, alô galera de peão? Você fala, eu estava na igreja. Não, mais cedo você estava aonde que seu subconsciente pegou essa música? Aonde que você estava? Onde você estava? O seu subconsciente pegou. Tem coisas que você acha que não faz sentido para você. Não, pastor, eu ouvi o Bruno falar do fulano, mas para mim não tem problema não. Eu via o Bruno falar da Thaís, mas não tem problema não. Eu via a Thaís falando do Bruno, mas não afeta a minha vida não. Daqui a pouco você está com ansiedade, depressão, com a alma amargurada, porque você está cheio de informação que você não deveria reter. Não, isso não me faz mal não. Está acabando com você. Então escute, você precisa ser um agente de Deus. Que quando chegar uma informação que você vê que existem pessoas que estão entre a vida e a morte, você fala. Mas vai na raiz. Fulano, percebi que a sua esposa, pastor Bruno, percebi que a sua esposa não está bem e que lá no trabalho ela está com um comportamento estranho e que tem um cara lá que está, eu acho que vai cantar ela uma hora ou outra. Aí o que eu vou fazer? Eu vou falar para a Thaís. Eu fiz uma pergunta para você. Eu vou falar para a Thaís? Eu vou falar para a Duda? Eu vou falar para o Wellington? Não, eu vou anunciar na rádio. Porque é isso que a gente faz. Se eu for homem de verdade, eu vou querer falar para o Bruno. Então se você não tiver capacidade de honrar a sua palavra, ô fulano, eu vou te falar, mas não coloca meu nome no meio não. Então não fala não. Diga para alguém que está do seu lado, boa noite.
Então cuidado, porque às vezes você fala, porque tem coisa que você passa para frente. Quando você vê alguém precisando de uma informação e você não passa a informação, meu irmão, o que essa pessoa está fazendo, Diego? Omitindo. E omitir diante de um juiz, o que acontece? Ô Diego, da cadeia? Do juiz da terra, da cadeia, imagina do juiz do céu. Então, você tem que fazer sua vida ficar mais leve e parar de ser um depósito de fofoca. Estou te dando uma boa palavra. Fala, hoje eu estou. Não, verbaliza forte, fala, hoje eu estou deixando de ser um depósito de fofoca. Falou de outro para você, quando você sair vai falar de você para outro. Você não entendeu ainda não? Chega lá, naquele spa, fica mesmo lá naquele momento seu, o momento, né? Principalmente as mulheres, chega lá, continua abrindo sua vida, continua chorando lá, continua abrindo sua vida lá, continua, para a cidade inteira saber o que está acontecendo com você, continua. Diz a Bíblia, ele fez a ferida e ele a ligará. Ele fez a ferida e ele a ligará. Escute, você está precisando de um transplante de coração. Agora, nós temos que te operar. Você deixa eu te operar? Quem deixa eu operar? Levanta a mão. Quem não deixa, levanta a mão, deixa eu ver. Você não deixa eu te operar? Não? Ah, tá. Por quê? Porque você não quer deixar qualquer pessoa acessar uma coisa em você que não tem habilidade para fazer. Só que você abre seu coração para qualquer pessoa fazer o que quer aqui dentro, né? Aí, qual que é o outro problema? O outro problema é o seguinte: você não deixou eu fazer a cirurgia, mas deixa eu fechar? Você deixa eu fechar? Você deixa eu costurar? Dar os pontos? Por que não? Deixa eu testar em você. Não deixa não? Então, até aquilo que você acha que é simples, que é um simples fechamento, uns pontos que vai dar, tem que ser especialista para fazer. É por isso que a ferida da sua alma, quem abre, quem tem o poder de abrir para poder fechar e curar é Deus. Diga para alguém que está do seu lado para finalidade didática, por favor, pare de abrir o seu coração para qualquer pessoa e diga para Deus o que você precisa, porque Ele pode tratar você. Às vezes nós fazemos o certo e não somos reconhecidos. Era o que estava acontecendo com Mardoqueu. Às vezes nós plantamos, mas vemos a colheita, mas nós não vemos a colheita logo quando nós plantamos. Mas eu quero dizer para você, Deus está escrevendo a sua história. É coisa boa, é palavra boa. Deus está anotando cada gesto seu. Ele viu o que você fez em silêncio. A honra está preparada para você. Não despreze, porque o tempo está te esperando e o seu tempo é agora. Porque Mardoqueu passou a informação, o rei não morreu, mas eu continuo fora do palácio. Mas você não se esqueça que tem alguém escrevendo, porque o escriba estava anotando tudo o que acontecia com o rei. O escriba anotava. Tal dia chegou a rainha Ester, que passou a informação para o rei Xerxes que 2 homens queriam matá-lo, mas Mardoqueu não reteve a informação, passou para o rei, e por causa disso o rei não morreu. Escuta o que eu vou te falar: a exortação, a exaltação de Deus vem na hora certa. Diz o capítulo 6, versículo 10: o rei ordenou então a Ramã: vá depressa apanhar o manto e o cavalo e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Ele está sentado junto à porta do palácio real. Não omita nada do que ele recomendou. Então Ramã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com o manto e o conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando à frente dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. Mardoqueu estava um belo dia andando pelas ruas, e onde Ramã passava, ele queria que as pessoas se ajoelhassem e prestassem reverência a ele. Mas um judeu não se curva diante de qualquer pessoa. Um judeu tem um princípio e ele se curva principalmente diante do seu Deus. Então Ramã ficou irado com aquela situação. Ele ficou irado ao ponto de armar uma forca, de arrumar e criar uma forca para poder matar Mardoqueu. Olha o que as pessoas têm a capacidade de fazer. Mas diz a Bíblia que um dia o rei perdeu o sono.
E quando ele perdeu o sono, ele disse para o escriba: vem aqui contar para mim, ler para mim, para eu dormir. Você sabia que esse negócio de ler e de contar uma história já está na Bíblia para as pessoas dormirem? Esses dias, durante umas 2 noites, a Marina estava conversando comigo, de repente eu dormi. E eu acordei tomando uns tapas na orelha. Henrique, eu estou conversando com você, você está dormindo. Eu falei: amor, mas você fala de uma forma tão delicada. Você já leu na Bíblia que o rei, quando perdia o sono, perdia um escriba para ler, para ele poder dormir? Leia para mim, conte uma história. Então ela começou a contar. O ano era 2007. O mês era entre abril e maio. Chegou uma menina linda, cheia de perspectiva do futuro, mas que precisava de um príncipe para poder completá-la. Ela chega e encontra o príncipe que se tornaria o seu rei. Mas o olhar dela se desvia e ela se interessa por outro homem. De príncipe a sapo. Mas os seus olhos foram abertos, suas orações foram respondidas e ela percebeu que aquele homem não podia ser o namorado dela, porque quando ela fechava os olhos, ele não estava no futuro. Então ela percebeu que quando ela fechava os olhos, quem estava no futuro dela? O príncipe do lar. Continua a história ou não? Isso aqui, gente, o que aconteceu? Eu acordei. Você não entendeu não? Você é igual o Bruno, eu estava dormindo. Ah, você entendeu rápido? Mas não aconteceu isso, Marina? A gente estava lá conversando e de repente eu peguei dormindo. E ele disse: traga um escriba para poder ler para mim, para que eu pegue no sono. Amanhã eu tenho um dia de trabalho. Eu vou dizer uma coisa para você agora. Se você é mensageiro de verdade, você vai pegar. Deus está tirando o sono de alguém para se lembrar de você, para te colocar no palácio. As coisas que você fez não estão distantes de você colher aquilo que você plantou. Enquanto você achava que Deus não estava vendo, tudo estava anotado. Então seu patrão vai perder a noite de sono para poder trazer o aumento. Palavra boa. Aquela menina vai perder o sono e vai ler aquela carta que você mandou para ela, aquela mensagem que você mandou lá no Instagram, e vai casar com você. O Bruno está crendo mais para você. Eu estou dizendo para você, alguém que você plantou na vida dessa pessoa vai perder o sono e vai ter que fazer uma proposta. Meia dúzia entendeu. Deve ter presbiteriano com força aí hoje. Diga para alguém que está do seu lado: você tem que deixar o fogo te pegar. Diz a Bíblia que um coração alegre formoseia o rosto, e a sua linguagem corporal fala. Por que tem gente que não vence? Porque anda assim, ó. Você já viu como que um tamanduá faz? Um tamanduá, quando se sente ameaçado, o que ele faz, pastor Bruno? Ele abre os braços para te dar um abraço. Quem já percebeu? E quem quer ganhar um abraço de tamanduá aqui? Ninguém. Por quê? Porque quando ele te abraça, meu irmão, acabou. Você já tentou espremer um gato? Aquele gatinho? Já tentou espremer ele na parede? O que ele faz? Tem uns que fazem, né? Mas ele cresce, não cresce? Qual que é o seu problema? Que quando algumas situações acontecem na sua vida, você murcha. Diga para alguém que está do seu lado: estufa esse peito seu aí. Vai, levanta essa cabeça. Pergunta para ela: você é filho de quem? Você é filho do Deus vivo? A sua identidade está escrito que Deus é o seu pai, dono de todas as coisas. Então levanta essa cabeça que Ele te trouxe na quinta profética, na Mensageiros, para dizer que a sua história vai mudar e o seu tempo chegou hoje. É isso. Na noite em que o rei não conseguiu dormir, Deus virou a página da história. A honra que estava retida chegou no tempo certo. E o mais surpreendente: quem preparou a humilhação foi obrigado a honrar. Uma coisa boa. Acontece, eu quero profetizar que você vai ter a restituição até das calúnias que lançaram sobre você. Sabe a pessoa que saiu propagando coisa na cidade ao seu respeito que não é verdade? Eu quero a restituição disso para mim e para você. Quem mais quer? O céu tem um relógio. E quando der a hora de Deus, o que era contra você será instrumento da sua exaltação. Os seus inimigos que tentaram te derrubar vão ter que ver Deus te levantar. O tempo da honra está chegando. A noite da insônia do rei está próxima. E quando eu estou falando dos seus inimigos, eu não estou falando da sua esposa.
E eu também não estou falando dessa pessoa que você está pensando agora. Escute, diz a Bíblia que a nossa luta não é contra carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades. O que significa isso? Que nós temos inimigos carnais? Não, são espirituais. O problema é que o diabo usa pessoas. E o seu erro é achar que essa pessoa é seu inimigo, não é quem está dentro dela. Inclusive tem alguns até que podem se tornar seus amigos depois. Está preparado ou não? Escute. O futuro pertence aos que esperam em Deus. Quem está esperando em Deus aí? Diz o versículo 2 do capítulo 10: todos os seus atos de força e de poder, o relato completo da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei dera autoridade, estão registrados no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia, depois do rei Xerxes. Era homem importante entre os judeus e foi muito amado por eles, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos. Diga comigo, por favor, ele era um homem importante. Não, nessa preguiça você vai embora. Fala mais alto. Ele era um homem importante entre os judeus e foi muito amado por eles. Agora você vai gritar: pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos eles. Escute o que eu vou te falar. Tem uma mulher na Bíblia que foi prometido para ela metade de um reino. O nome dela era Herodias. A filha dela dançou tão bem diante do rei que o rei disse: minha filha, peço o que você quiser, que eu te darei até metade do meu reino. Ela foi conversar com a mãe. O que foi que ela pediu, pastor Bruno? A cabeça do João. Não, eu quero a cabeça do João. Minha filha Herodias escolheu a cabeça do João, a morte de alguém. O rei Artaxerxes diz para Esther: o que você quer que eu te faça? Eu te dou até metade do reino. Ela disse: eu não quero a metade do seu reino, eu quero a salvação do meu povo. O problema, Simone, não é o lugar de influência, é o que você decide fazer quando você chegar lá. Ah, não, eu estou entregando ouro para você aqui, vamos embora, levanta. Não, levanta. Eu estou te entregando ouro aqui, você tinha que estar explodindo de alegria. Isso aqui custa caro, gente. Eu estou dizendo para você, existem pessoas que chegam no lugar de influência e pedem a cabeça de alguém. Existem outros que chegam no lugar de influência e pedem a salvação do seu povo. O problema não é o lugar de influência, é o que você vai decidir chegar quando chegar lá. Deus vai colocar você como um dos maiores milionários dessa cidade. Não está conseguindo nem patrocinar o que nós estamos pedindo aqui na igreja. Fique de pé para a gente terminar. Estava bom, né? Escute isso: Mardoqueu foi elevado ao segundo lugar no reino. Um exilado, agora conselheiro do rei. Tudo porque ele foi fiel onde estava, esperou com paciência e não negou seus valores. Eu vou te dar uma luz aqui, quem quer? Deus não se esquece de quem é fiel nas pequenas coisas. Quem permanece de pé em tempos difíceis será colocado em lugares de destaque. Um lugar de destaque está esperando por você. Não, mas você tem que ficar mais empolgado. Deus está levantando pessoas comuns para lugares incomuns. A sua fidelidade vai ser recompensada de maneira extraordinária. O seu problema às vezes é que você desvaloriza aquilo que Deus tem colocado na sua mão. Mas Ele multiplicou aquilo que o menino entregou para ele: 5 pães e 2 peixinhos. Ele disse para a viúva, o profeta: o que você tem? Ele falou: não, eu tenho algum pouco de azeite em casa. Então peça vasilhas emprestadas. Não despreze o pequeno, porque aquilo que Deus pode fazer na sua vida é poderoso demais. É pequeno para você, isso vai crescer e vai abençoar a vida de muitas pessoas. Eu quero que você levante as suas mãos agora para cima e diga: Deus, o Senhor me trouxe aqui para poder me dar certeza que a minha hora chegou, que o meu tempo chegou, e eu não saio daqui. Levanta a mão e diga: eu não saio daqui. Diga: eu não saio daqui sem o meu milagre. Aponta o dedo de profeta para alguém e diga: sua hora chegou, o seu tempo chegou. Diga: Deus está tirando o sono de alguém e a sua recompensa está chegando. Levanta a sua mão e aplauda aí, mensageiros.